Dizer à criança que ela tem de ler, eu creio que é uma coisa negativa de saída. É preciso deixar a coisa como um prato de doce, assim, que a pessoa deixa na mesa e a criança chega e se sente atraída pelo doce e come. É preciso que a criança também se sinta atraída pelo livro. Eu acho que a escola está, afastando da leitura. Eu acho que tinha que ter mais leitura. E que os alunos escolham, entendeu? Que eles falem mais ou menos o que eles querem. Não que o professor mande, é obrigado a ler isso, não. Eu acho que os alunos também têm que dar opinião. Então, para o professor, o meu recado é: leia muito, saiba, conheça a sua matéria. Fale de livros que você leu. Não fale de um livro que você não conhece. E leia muito. E abra-se para a curtição, o prazer que é a leitura. Solta a criança, ou solta o jovem para ele ler, deixa ele escrever, faz com que a palavra seja uma coisa gostosa, agradável. A criança mexa na palavra sem sentir medo. A gente não pode deixar de fazer o trabalho de ensino de norma, de ensino de escrita para o aluno. Mas a gente tem que aprender a ler o texto do aluno como texto. Eu acho que o professor é sacana no sentido de incentivar a leitura para os jovens quando ele indica livros que ele não leu. Eu acho que o professor ele tem que entender de uma vez por todas que a leitura dele não é a única possível. Ele tem que estar recolhendo as diferentes leituras da classe para estar organizando uma leitura coletiva, porque isso é um ato político. E agora, José? E agora, José? José, e agora? E agora, José? E agora, José? O cidadão deve ser também um homem que consegue ter o seu equilíbrio interior. Para alguém ter equilíbrio interior, é preciso dosar muito sabiamente a proporção de real e a proporção de fantasia que fazem parte da existência de cada um de nós. E a literatura é a forma mais alta e a mais sistematizada de elaboração da fantasia. Portanto, a literatura se torna um auxiliar fundamental para a vida harmoniosa. Nosso retoque chegou, cada nobre criatura mandou que a gente cantasse falando em literatura, e eu pretendo arrancar as raízes da cultura. Eu sempre costumo fazer uma distinção entre cultura e educação. Cultura é aquilo que se aprende, educação é aquilo que se ensina. A escola, fundamentalmente, está voltada para a educação, enquanto que a cultura é uma tarefa que incumbe a todos nós, incumbe a família, incumbe a sociedade, incumbe ao clube, enfim, incumbe a todo o conjunto do grupo social. Pois eu não tive leitura, mas aprender tenho dado. Quer dizer poesia e eu até digo uma gota. Eu só conheço um ó que eu vejo a boca de um pote. A criança tem caracteristicamente um exercício de ritmo. A criança é um ser extremamente ritmado. Eu tenho a impressão que o ritmo faz muito parte do ser humano. Ele até se desritme com o passar da idade, mas não com o começo da idade. Eu já estava aprendendo a escrever, eu já sabia escrever, sabia ler. Então, eu comecei na biblioteca, na escola, e lá eu encontrava os livros, né? Como, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Eu quis ser alfabetizada porque em casa havia alguns livros e esses livros eram nossos, mas a gente só poderia ler se soubesse. Então eu queria ir para a escola para ler aqueles livros. Acontece que eu já sabia o que tinha nos livros,
Trata-se dos livros do Monteiro Lobato, a coleção infantil. Em seguida, começou a ter no Canal 4, TV Tupi, aquela série do Sítio Pica-Pau Amarelo, a primeira, mais antiga. Em todos os programas, a câmera saía da estante de livros. Entrava a mão do narrador, que era o Júlio Gouveia, aí ele começava a ler, e a câmera passava então para o cenário e mostrava a história toda. No final, a câmera volta para o narrador e o Júlio dá o encerramento. E foi assim que, no meio de um rolo generalizado, foi posto um ponto final nas memórias de Emília. E quando os ânimos serenaram, a Emília, a maior inventadeira de ideias de todos os tempos, foi e bem. Mas isso já é uma outra história que fica para uma outra vez. Mas quando se fala em leitura, pensa-se fundamentalmente em livro. E o livro, para mim, é um instrumento fundamental da formação cultural. Eu acho que as outras formas são subsidiárias. O livro ainda é o grande instrumento do saber. Porque o livro impõe a quem o manuseia, a quem o usa, uma atitude de recepção específica. Quando se lê uma história em quadrinhos ou quando se assiste um filme de televisão, não se tem a mesma atenção, não se tem o mesmo tipo de absorção intelectual e emocional que se tem quando se lê um livro. A busca de livros é uma coisa permanente, é uma garimpagem que não tem fim. E houve muitos livros que estão aqui na biblioteca que eu levei 30, 40 anos procurando. O livro que eu sempre quis encontrar e nunca encontrei era Inconfidência Mineira, escrita por Guimarães Rosa. Os livros que eu gostaria de ler, esse livro não existe, eu já procurei, mas eu sei que não existe, porque eu já procurei, né? São o livro, o Capital, que é livro marxista, né? Eu não leio geografia, nem a história geral, nem sequer eu leio gibi, nunca peguei num jornal. Por isso é que eu cantando posso praticar o mal. Censura, alto, nada de censura. Eu acho que existe o aspecto, primeiro, da curiosidade. Se é proibido é porque deve ter alguma coisa que é interessante ou não é para você. E na medida que aquilo não é para você, você acaba gostando mais e fica mais tentada a descobrir o que é aquilo que não querem que você saiba. Eu acho a palavra censura uma palavra terrível que deve ser evitada a todo custo. A censura é que deve ser censurada. Eu acho que uma cultura precisa de tudo. Precisa de Guimarães Rosa, precisa de Monteiro Lobato e precisa de Adelaide Carraro. Tudo isso é que constitui um universo cultural que deve ter as fronteiras mais amplas possíveis. Quer dizer, desde a pornografia à metafísica. Viver sem leitura no Brasil de hoje, olha, eu acho que 50 milhões de brasileiros responderiam que dá, né? Até porque eles nem sabem bem o que seja isso. Dá para viver sem leitura. Não dá para viver sem comer, sem moradia, sem trabalho digno. Na minha profissão, acho que não é importante saber ler. Importante é saber engraxar bem. Eu acho assim, se eu tivesse família, eu não estaria aqui. Eu estaria numa escola, eu estaria num serviço, não estaria na Praça da Sé, espiantando, roubando. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Eu faço muitas leituras, porque eu fico analisando. Eu não escrevo não, mas eu fico analisando. Então a minha cabeça é uma leitura.